Queridos irmãos e irmãs, prezadas famílias, todos aqueles que neste dia memorável, com certeza podemos acompanhar as tantas manifestações no Brasil, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na nossa arquidiocese, na catedral. Com certeza muitos de vocês foram lá nesses dias de novena, Impressionante o número de pessoas que vão à missa, Eu estive celebrando no dia de semana lá e também fiquei encantado, impressionado com a igreja sempre cheia. Conversando com o pároco, ele disse: padre, todos os dias, e a catedral dá mais ou menos 3.000 pessoas que cabem na catedral, Não é pouca coisa. Então a gente vê assim o carinho, o amor que o povo tem por Nossa Senhora, porque ela é a mãe de Deus. Nós vimos hoje nas bodas de Caná, a primeira manifestação, o primeiro milagre que Jesus publicamente realiza, Nossa Senhora estava presente. Quando ela percebe que estava para faltar o vinho, e naquela ocasião o vinho era motivo da festa, é como se nós fizéssemos uma festa aqui na paróquia e viesse faltar carne. Já pensou? Seria uma decepção, Mais ou menos isso. Quando ela percebe que estava para faltar o vinho, que era o grande motivo, ela intercede, vai até Jesus e diz: eles não têm mais vinho, E Jesus, até de uma forma assim um pouco meio dura, responde: mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Maria, no entanto, ela sempre foi uma mulher silenciosa, humilde, Ela chama os que estavam servindo e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora sabe que Jesus poderia fazer a diferença, poderia fazer com que aquela festa que era um motivo de alegria não se transformasse em tristeza. Apenas pediu para que eles obedecessem e fizessem tudo aquilo que Jesus dissesse. E de fato, Jesus mandou, diz que ali estavam ali 6 talhas de pedra colocada para a purificação. Mandou encher, cabia 100 litros mais ou menos cada uma, e depois transforma a água em vinho. Todos provam e experimentam, O mestre Sala até faz um elogio, dizendo que todos servem primeiro o vinho melhor, quando as pessoas ainda estão sóbrias, que ainda consegue apreciar o sabor de uma boa bebida, Geralmente é quando a gente está sóbrio, Quando a gente está meio tchuqueto, tudo é bom, No entanto, faz elogio e disse: todo mundo serve primeiro o melhor vinho. E quando todos já estão embriagados e que não sentem mais nem o dedo do pé, serve o vinho menos bom. Tu, no entanto, guardastes o melhor vinho até agora, e não sabia que aquele vinho que ele julgou ser o melhor tinha sido recentemente transformado, era água. Jesus, para dizer, como Jesus pode transformar a nossa vida. E aqui o importante é a presença. Maria estava presente. Todos os grandes acontecimentos da vida pública de Jesus, do início, meio e fim, Maria, a mãe, sempre estava do lado dele, até na cruz, No momento da entrega, eis que Nossa Senhora estava ali, sofrendo, vendo seu filho. Por isso que nós, meus irmãos e irmãs, que pena, tantas pessoas movidas por uma mentalidade protestante. Olha o que o erro, o que a falta de formação religiosa pode causar na vida de muitas pessoas. Que pena, que dó, Tantas pessoas
que não tem esta compreensão, este carinho, esse entendimento, né, por Maria Nossa Senhora. Ela, se você pegar toda a Sagrada Escritura, desde a origem já falava daquela que haveria de dar à luz, já, né? Que Deus, na sua infinita bondade, iria escolher, né, o nascimento de Jesus. Então Maria sempre foi a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos rezar também por aqueles que não têm este entendimento e que foram, vamos dizer, quase que enganados, né, por uma falsa doutrina, um falso conhecimento. Por isso que nós precisamos conhecer, estudar a nossa fé. Por isso que nós precisamos aprofundar a nossa fé, o catecismo da Igreja Católica, né? Todo católico, quando nós somos firmes na fé, e a fé também, ela se fortalece, se nutre, se alimenta, se mantém, se sustenta através do estudo. Tem um santo, eu não lembro o nome, diz que ninguém ama aquilo que não conhece. Ninguém ama aquilo que não conhece. Quando nós conhecemos, nós amamos. Se eu conheço, por isso que nós precisamos conhecer a nossa fé. E uma das formas, se não a melhor, mas uma das formas mais seguras para nós sustentar a fé e não deixarmos nos iludir nem nos enganar, é quando nós nos debruçamos diante do catecismo da Igreja Católica. Dom Mauro frisava muito, né? Disse que era inadmissível um católico não conhecer o catecismo da Igreja Católica. Eu lembro quando estava no seminário, fiquei 6 anos lá, né, como diretor espiritual do seminário, e ele fazia e dava também, tinha uma disciplina que era o catecismo da Igreja Católica, né? A gente estudava todo o catecismo, do início ao fim, né? E eu tive a oportunidade de também, não tinha professor nessa área, e eu durante, acho que 2, 3 anos, nós estudamos o catecismo da Igreja Católica com os seminaristas, né? Porque como que alguém vai ser padre que não conhece a Sagrada Escritura e nem o catecismo da Igreja Católica, né? Não tem como, né? Então Dom Mauro fazia questão sempre de dar a todos os seminaristas uma Bíblia e o catecismo da Igreja Católica. E ele cobrava, né? Volta e meia ele chegava, colocava algum tema, algum assunto, daí o que o catecismo da igreja diz sobre isso, né? Para ver se os meninos, né? Tá vendo? Então a nossa fé, meus irmãos e irmãs, nós temos que ter a devoção aos santos. É bonito quando a gente vê o povo rezar, sim, mas se a gente não conhece a nossa fé, nós podemos correr o risco de, às vezes, como acontece, de abandonar a fé também. Alguém, às vezes, que é um pouquinho mais esperto ou malandro, vamos dizer, pode nos roubar, nos tirar, nos enganar e confundir. Por isso que nós temos que estudar a nossa fé. Por isso que quando na paróquia é promovido encontro, formação, a gente deveria priorizar. A inteligência que Deus nos deu e que é dom de Deus também, ela também foi dada para ser usada para conhecer as coisas de Deus. Nós precisamos usar a sabedoria, o entendimento, a inteligência que é dom de Deus para aprofundar as verdades da nossa fé. Tive um professor de Sagrada Escritura no Rio de Janeiro, Dom Estevão Bittencourt, deve ter ouvido, né? Um grande teólogo, um homem santo, um doutor. E ele escrevia vários livros, Mater Ecclesiae, né? E ele dizia que o católico, o cristão, luz e vida, era o curso para leigos, né? Nós que era seminarista, a gente dava esses cursos nas paróquias, nos decanatos, né? Das apostilas de Dom Estevão. E ele dizia que nós deveríamos dar razões da nossa fé, saber argumentar, por que eu creio, por que não creio, por que eu acredito nisso e por que eu não acredito naquilo. Dar as razões da fé. E o estudo, a formação.
Então, que nós saibamos também, com Maria, primeiramente, o grande ensinamento que ela nos diz é colocar-se nas mãos de Deus. Se nós formos ver Nossa Senhora em que ela se destacou, nós vamos ficar surpresos, né? Geralmente a gente, quando fala da grandeza de uma pessoa, que ela se destacou, ele foi por uma grande coisa que fez, extraordinária. Nossa Senhora não fez nada de extraordinário, ela não fez nada de incomum. A grandeza de Nossa Senhora foi a humildade. Eis a serva do Senhor, soube ouvir, soube escutar. E quando Deus se comunicou com ela através dos anjos, né? Lembra que o padre falou, Deus costuma nos visitar através das pessoas também? Os mensageiros e mensageiras de Deus estão presentes. Quando alguma coisa boa, bonita, quando uma pessoa vem e te traz paz, quando você se sente bem, aquilo que você ouviu traz conforto para a tua alma, eis ali um mensageiro de Deus. E o contrário, a gente sabe que é o outro, não é o mensageiro de Deus. Então, quando Deus visita uma pessoa, quando Ele nos chama, nos convida, quando a gente sente aquela paz, aquela alegria, aquele entusiasmo, quando algo nos questiona, né? Nos faz refletir, nos leva a mudar a nossa vida. Isso pode acontecer não só na igreja, às vezes pode acontecer até fora da igreja. Que bom que aconteça dentro da igreja, porque a igreja é para isso. Mas Deus costuma, o padre sempre fala, né? Ele também costuma agir fora da igreja, através das pessoas, das boas obras que a gente faz, de uma palavra amiga, de um gesto de amor, de caridade. Eis que Deus ali está presente. Nossa Senhora estava atenta, né? Viu que estava faltando vinho, veja a atenção, e ela viu as necessidades, porque ela estava no meio do povo, estava convivendo com as pessoas. Quando eu me isolo, me fecho, eu não vejo as necessidades das pessoas, né? Por isso que nós, como vivemos em comunidade, nós somos uma grande comunidade, convivendo com as pessoas, a gente está sempre atento, né? Atento e atenta em ver se naquele momento, naquela circunstância, naquela ocasião, diante daquela situação, o que eu posso fazer para mudar a vida daquela pessoa. Ser uma presença de Deus, assim como Nossa Senhora foi presença atuante naquele casamento, não deixando faltar o vinho, né? Mas em tantas outras situações. Quantos de vocês aqui já não receberam bênçãos, graças, né? Favores espirituais, curas, milagres? Certeza, se o padre chamasse aqui para dar um testemunho, muitas pessoas viriam aqui para dar testemunho das bênçãos e graças recebidas pela intercessão de Maria, nossa mãe, pela intercessão da padroeira Consolata, Nossa Senhora do Rosário, nossos irmãos da capela e tantos outros santos e santas. Então, que o nosso amor a Deus e a igreja cresça sempre cada vez mais. E que todas as devoções que nós vimos nesses dias, principalmente aqui na nossa arquidiocese, aumente em nós sempre mais o carinho e o amor a Deus, à igreja, e também a presença e intercessão dos santos, porque os santos estão junto de Deus e eles intercedem por nós. Então rezemos, é Deus quem concede as bênçãos e as graças, nós sabemos disso. Os santos apresentam, é Deus quem derrama sobre você, sobre eu, sobre a nossa comunidade, pela intercessão. Então amemos a nossa paróquia, a nossa comunidade, a nossa santa, e vamos sempre unidos a ela, com o nosso Papa, nossos pastores, nos colocarmos também, como Nossa Senhora disse, eis aqui tua serva. Que você e eu possamos dizer também, todos os dias da nossa vida, eis aqui, Senhor, teu servo, eis aqui a tua serva, coloco-me inteiramente nas tuas mãos. Louvado seja nosso Senhor.